1 João 1,9 diz: mas se confessarmos os nossos pecados, Deus, Ele é fiel e justo, e Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele nos limpará de todo o pecado. Pai, louvamos pela Tua palavra. Aplica no coração dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu queria em alguns minutos falar sobre deletando a culpa. Deletando a culpa. Se uma coisa que nós costumamos carregar de forma invisível é alguma culpa. Eu conheço algumas pessoas, mas o que me chamou a atenção foi uma mãe que fez um aborto há 26 anos atrás e até hoje ela não consegue se livrar da culpa. Houve uma diminuição nessa culpa que ela tinha, porque eu informei para ela que ela não conhecia Jesus. A realidade da mente dela era outra, mas eu percebo que ela ainda hoje sofre por causa disto. Meus amados irmãos, a culpa é a maior ou uma das maiores ferramentas que Satanás trabalha para deixar a nossa mente perturbada. E se a minha esposa falou aqui sobre o perdão é a capacidade de não guardar mágoa e ira de alguém, independente do que essa pessoa tenha feito. Jesus, ensinando lá no Sermão do Monte, ele já nos ensinava sobre o perdão. Ele já nos ensinava sobre a capacidade que Deus tem de nos perdoar. Você vai lembrar que no Evangelho de João, Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes eu preciso perdoar alguém em um dia? E ele responde: uma vez, 2 vezes, 3 vezes. O Senhor diz 70 vezes 7. Se alguém pecar contra mim. Claro, em sã consciência, ninguém vai pecar contra alguém 490 vezes em um dia. Mas ali Jesus estava demonstrando a capacidade da misericórdia de Deus em nos perdoar. E o que Deus não se sente confortável é quando ele vê um filho dele que o aceitou como o Salvador, vive carregando em si uma culpa que Deus pode tirar se eu quiser, se você quiser. Meu sogro, ele usou uma frase: está com um problema muito sério de saúde, está com problema no rins, problema no pâncreas, problema no câncer na próstata. Ele estava nas últimas. E ele disse: eu estou esperando Deus me perdoar. E ele disse a minha esposa, ele não disse a mim, porque a casa dele eu tenho dificuldade de acesso. Então eu não estava na hora. Mas se eu estivesse na hora, automaticamente ele disse: não, Deus está aqui agora para me perdoar. Ele se sente tão pecador, tão miserável, tão desgraçadamente errado, ele se sente, que ele acha que Deus, ele está esperando Deus perdoá-lo. Meu Deus! A Bíblia diz que Jesus morreu de braços abertos. E é com os mesmos braços abertos que Jesus perdoa você de qualquer pecado, de qualquer culpa que você tem. O que me deixa observando a Bíblia, entendendo algumas coisas, como aquilo que está escrito no Salmo 32, feliz aquele que cujas culpas e maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga, e o Senhor não acusa-o mais. Entenda, Deus
Ele nos dá a capacidade que é gerada pelo Espírito Santo. Quando Jesus disse que quando eu aceito Jesus, lá em Mateus está escrito, e nós viemos para Ele, quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, e faremos nele morada. Quem gera o sentimento de arrependimento em nós, minha mãe Teresa, quem gera o sentimento de arrependimento em nós é o Espírito Santo. Quando eu peco e não me arrependo, é porque o vício naquele hábito ficou tão frequente que o Espírito Santo deixou de trabalhar na questão do arrependimento em cima daquele pecado. Entenda, se eu passo 30 anos pecando, me arrependendo, pecando, me arrependendo, pecando, me arrependendo, do mesmo ato, vai ter uma hora que o Espírito Santo ele para de trabalhar, gerando em mim um arrependimento. Porque é um pecado viciante. Agora, enquanto o Espírito Santo estiver gerando em mim arrependimento, Deus está dizendo, eu quero te perdoar, eu quero te perdoar, eu quero te perdoar. Há uma briga dentro de nós, entre a carne e o Espírito. A carne quer fazer você pecar. Minha esposa me disse essa semana que na quarta-feira ela pegou um prato de comida e foi levar para aquele vizinho que eu disse a vocês que eu tenho que de vez em quando ele me perturba. Já falei aqui no vizinho? Pronto, minha esposa disse, eu peguei um prato caprichado e fui levar para ele lá. O diabo disse para mim, ele não vai dizer nada não. Ele não vai ficar bravo com a tua mulher, não é aquele vizinho, eu digo, o diabo, eu já perdoei ele. Mas, no junho de um ano atrás, ia dizer, eu não fosse lá comer mais ele com aquele desgraçado, infeliz. Vai lá. E eu percebi com esse ato que a minha esposa fez e a minha reação, que Deus deletou essa ira que eu tinha daquele vizinho lá. Glória a Deus. Ele continua não prestando, mas eu não consigo mais ter raiva dele. Deus trabalhou do meu coração. Mas pastor, o senhor ia fazer confusão pelo prato de comida? Eu disse, não. Eu ia provocar minha esposa por a quem ela deu o prato, não por causa do prato. Mas eu não consegui me irritar, me irar, ficar. Não. Aí eu percebi que Deus trabalhou na minha vida com relação a isso. Mas foi algumas madrugadas de oração. Senhor, eu não posso guardar essa raiva dentro de mim. Eu não posso guardar essa intriga dentro de mim. Essa vontade de me irritar toda vez que eu vejo. Não posso. Eu sou crente, eu quero ir para o céu. Eu não quero isso dentro de mim. E aconteceu uma situação para eu perceber que Jesus me curou disso. Glória a Deus. Então perceba qual é a culpa. Toda hora, todo instante, alguém vai te escutar. Deus te escuta e quer te curar da culpa. Talvez estejam pessoas aqui dizendo, não, eu não me batizo porque eu me sinto culpado disso, eu me acho pecador daquilo, eu me acho assim nisso ou naquilo outro. Ei! Jesus, Isaías 53 diz, porque certamente Ele levou sobre si todos os nossos pecados. O castigo que nos traz paz estava sobre Ele. E cada vez que Ele caminhava, nós éramos sarados. Entenda, se Jesus já levou todo o seu pecado, do passado, do presente, do futuro, você carrega em você peso de culpa. Para quê? É para você se sentir leve e solto e livre. Glória a Jesus. Se Jesus vier hoje me buscar, hoje, dia 27 de setembro de 2024, se Ele gritar lá pelo meu nome, e eu partir daqui para lá, eu sei que eu vou de coração limpo. Não tenho raiva, ira, intriga, inveja de ninguém. Meu coração está limpo. O seu pode ser assim também. Também. E a capacidade de perdoar, Deus dá a você e a mim. É só a gente querer. E quem tem capacidade de perdoar não anda com sentimento de culpa. De jeito nenhum. É como se eu tivesse uma dívida muito grande. Por exemplo, vamos usar o exemplo do sapato. Precisei de sapato, na verdade,
Vocês fizeram uma excelente ação. E eu chego para a igreja que colaborou e digo, eu quero devolver cada valor que vocês deram. E vocês dissessem para mim, de hipótese nenhuma, não vou aceitar de jeito nenhum. Eu dei de livre, espontânea vontade. Não quero de jeito nenhum, mas eu quero devolver, mas eu não quero. Mesma coisa que Jesus fez. Ele pegou todos os meus pecados e os seus, aí foi lá, pagou a dívida. E se a gente conseguisse pagar ele o que ele fez, que a gente não consegue? Se a gente conseguisse, aí ele não aceitaria. Jesus te perdoou para você perdoar. Jesus te perdoou para você não carregar a culpa. Jesus te perdoou para você não fazer do seu coração o que você faz. Ah, pastor, não consigo. Consegue. Você consegue. Entenda bem. Conta-se uma história que o diabo se encontrou com um camarada que tinha matado muita gente. E aquele criminoso era um criminoso pistoleiro. E ele matava a sangue frio. Você pagou, ele matava. E ele aceitou Jesus. E o diabo, depois que ele aceitou Jesus, vivia acusando na mente dele. Você não vai para o céu não, você matou dezenas e dezenas de pessoas. Lembra do fulano de tal que você matou na feira? Lembra do fulano de tal que você matou na oficina? Lembra do fulano de tal que você matou no supermercado? Lembra do fulano de tal que você matou na frente da mãe dele? Lembra do fulano de tal que você matou? E o diabo foi lembrando a ele todas os crimes que ele cometeu. E ele já tinha ficado mais de 25 anos preso, e a justiça deu a liberdade a ele. E ele aceitou Jesus dentro da cadeia. Aí teve um dia que Satanás não suportou, porque toda vez que a acusação vinha na mente dele, ele clamava o sangue de Jesus, e aquilo saía da mente dele. O diabo se apareceu para ele com uma lista, com todos os nomes das pessoas que ele tinha matado. E o diabo, rindo, apareceu para ele e disse, olha aqui, você com a ficha dessa, quer entrar no céu? Aqui cada crime que você cometeu. Aí ele olhou para a lista, olhou para o diabo, estava dentro do quarto dele. Aí se ajoelhou e disse, Satanás, o sangue de Jesus me purificou de todo o meu pecado. Glória a Jesus. Entenda, eu sei que você e eu somos, a nossa mente trabalha todos os dias, tanto para Deus, se nós estivermos voltados para Deus, quanto para nós mesmos, ou para coisas que nós até às vezes nem queremos pensar. Mas a sua mente não é lugar de você guardar, o seu coração não é lugar de você guardar por anos e anos coisas que te fazem viver infeliz, preocupado ou triste. Sabe? É uma frase que eu escuto desde que eu me entendo por gente. Eu nunca ouvi alguém dizer assim, dá para perceber que o Senhor vive triste. Nunca ouvi. As pessoas chegam e dizem muito pelo contrário, dá para perceber que o Senhor é uma pessoa feliz. E se eu tivesse que responder algo a alguém que perguntasse assim, por quê? Apesar de tantas dificuldades, o Senhor consegue ser feliz. É porque a gente, quando encontra a fonte do perdão, a fonte da misericórdia, a fonte da benevolência de Deus, a gente peca, mas corre para os pés de Jesus, pede perdão, Ele perdoa automaticamente. Sabe? Eu já fiz certas coisas que eu olho para mim e não acredito que foi eu que fiz. Coisas que se fosse eu teria dificuldade. Mas quando eu corri para os pés de Jesus,
Ainda me lembro que um dos casos eu fiquei uma madrugada chorando nos pés de Jesus. E enquanto aquilo não foi arrancado de mim, eu não saí dos pés de Jesus. E você pode perguntar, mas como assim? Eu não sei te dizer como foi que eu cometi aqueles atos. Eu não sei. Não foi que eu estava com a cabeça para fazer isso. Mas, quando eu corri para os pés de Jesus, todas as vezes que eu corri, Jesus nunca virou as costas para mim. Eu não levo culpa, carrego culpa de nada. Nada. Eu escuto as pessoas falarem de crise de ansiedade, irmão sincero, mas eu não sei o que é. Crise de pânico, não sei. Transtorno bipolar, não sei. Glória a Jesus. Deus Eu maravilhoso. não sei. Sabe o que é? Não carregar culpa. Não carregar culpa. Não carregar. Uma das funções da igreja, como hospital, é fazer você entender que o seu coração não é lugar para essas coisas. Faça uma faxina. Jogue tudo fora. Jogue tudo nos pés de Jesus. Eu citei aqui semana passada. O clima estava ruim comigo e a minha esposa. Ela disse, não faça live. Ah, não vou fazer não? Não. Volte lá e faça as pazes. Voltei, fui lá. Mas é difícil a pessoa, o homem. Como é que eu vou chegar para ela e mas peraí, qual é melhor? Eu ficar com o mal-estar que eu estava, ou eu pegar e engolir a minha vontade e fazer a vontade de Deus? Não, melhor fazer a vontade de Deus. Então eu fechei a porta de cá, abri do quarto e entrei lá. Sabe por que às vezes a gente não tem essa leveza de alma? É porque a gente não se joga nos pés de Jesus, não faz o que Jesus pede. Mas se você fizer, interessante que do mesmo jeito que o pai da Tânia está acamado, a mãe também está. Só que ele está esperando Deus perdoá-lo. Como se Deus estivesse esperando ele chegar mais perto da hora da morte para poder perdoar. Não, Jesus está querendo perdoar ele hoje, agora, nesse momento. A mãe também está acamada, eles moram separados. Moram na mesma cidade, mas moram separados. E você conversa com os dois, você vê a diferença. De quem sabe que quando fechar os olhos aqui, aonde vai abrir? A mãe. A mãe é crente toda. Um olhar tranquilo e sereno. Ela só veio dizendo, estou esperando a minha hora. 80 anos de idade está fazendo amanhã. Tranquilo e sereno. Vive na fralda 24 horas. É alguém tomando conta dela 24 horas. Dando comida na boca dela. Já teve 6 AVC. Mas ri, brinca, alegre, feliz, coração leve, porque ela sabe que quando ela fechar os olhos aqui, ela abre lá. Ele está assim, assustado, com medo. Não, mas eu errei muito, eu pequei muito, eu traí muito, eu aprontei muito. Eu sei. Ele aprontou muito, errou muito, fez muita coisa errada. Mas se ele entregou o coração para Deus, Deus limpa, dá uma faxina e ele fica com o coração igual ao dela. É no olhar você percebe quem está com medo de morrer, porque não sabe para onde vai. E quem está pedindo para morrer, porque sabe para onde vai. A diferença está no olhar. Aí eu conversando, disse, você percebeu que diferença. Ela calma e serena. Ele perturbado e agoniado. Por quê? Porque o coração dele está dizendo para ele, se você morrer, está complicado chegar lá. E o dela está dizendo para ele, se você morrer, sua entrada já está certa lá. Agora, qual a diferença? É que um deixou Jesus entrar no coração e fazer a faxina, e no coração dela não tem nada de ruim, nada de errado, nada de perverso, nada de mágoa, nada de rancor. E no dele? Todo o peso da culpa. Eu errei, eu traí, eu aprontei, eu fiz isso, fiz aquilo. E quando eu tinha 20 anos, 30 anos, 50 anos, 70 anos, homem, esqueça isso, Jesus perdoa você, pelo amor de Deus. Eu vou fazer de tudo para a próxima vez que for a Coruripe, ir lá na casa dele pregar para ele. Porque eu preciso arrancar aquele homem do lugar que ele está e colocar ele no mesmo caminho que a mãe dos filhos dele está. E eu vou lá fazer isso.
Glória a Deus. Ele não pode morrer perturbado com ele. Não. Ele vai morrer, mas ele vai morrer em paz, tranquilo e sossegado. Porque se eu e você somos representantes de Deus na terra, nós temos que levar ao coração das pessoas o perdão de Cristo Jesus. Não deixe que o seu coração seja um depósito de bombas que, se explodirem, vão te arrebentar. Se explodirem, vão te causar prejuízo. Vão te causar doenças físicas e emocionais. Mas permita que o seu coração seja um depósito de amor, perdão, fé, alegria, felicidade, tranquilidade. Seja assim, seja crente. Irmão, a senhora tem mágoa de alguém? Não, graças a Deus. Tem ódio de alguém? Não. É intrigado de alguém? Não. Mas por quê? Não dá para entender. Fulano é intrigado de mim e eu não sou dele? Como assim? Não. Ele pode até querer ser de mim, mas eu não sou dele. Não. Quando eu ver ele, eu vou dar um abraço. Um pastor. E se ele me der uma tapa? E se ele não quiser? Aí é dele com Deus, mas a depender de mim, eu vou fazer a minha parte. Glória a Jesus. Sabe, o coração de crente é assim. Sabe? Não tem nada que me entristeça. Nada que me angustie. Porque quando eu estou perturbado e angustiado, Jesus, cadê o Senhor? Por favor, o Senhor corre aqui. Pois não, filho, estou aqui. Eu tenho o maior medo de morrer, de dormir com raiva da minha esposa. Não é porque ela vai me matar e dormir, não. É porque se Jesus vier e eu estiver com raiva dela, eu não vou. Já pensou? Eu 43 anos na igreja e Jesus vier por causa de uma discussão com a minha esposa no ir para o céu? Não, aí todo dia eu tenho que estar bem com ela. Não vou dizer para você que todo dia sai aquele beijo incrível, não. Às vezes, aquele beijo só bater cartão, mas todo dia. Ele está bem. E quando o coração dela está muito doido, ele vem, senta aqui, vamos conversar. Já faz mais de 10 horas que a gente está meio estranho, que é isso? Não, mas... Aí depois que ela fala, eu escuto. Acabou? Ah, calma. Sossegou? Fale. Relaxa. Relaxa. Suspire fundo. Cabeça de gelo, meu amor. Vem cá, vem. Você sabe que eu te amo. Aí, você sabia que na maioria das discussões que eu já tive na minha vida, a pessoa que vem me pedir perdão, porque eu chamo para conversar, aí a pessoa se altera e eu fico aqui só olhando. Aí quem se altera perde a razão, né? Aí eu digo, eu fiz o quê para eu ficar tão bravo assim? Eu só chamei para conversar, você gritou no meu ouvido o tempo todo. Calma, filho. Eu me lembro de uma vez que estava passando pastel e caldo de cana. Eu estava conversando com um rapaz na praça. Ele está gesticulando, tem como tentar. Aí eu brigando aqui, passou o pastel e o caldo de cana. Só, meu filho, passa aí 4 pastel e 2 copos de 15 ml de caldo de cana. E ele gritando, preste atenção no que eu estou falando. Eu não sei, só que me deu fome naquela hora. Aí quando ele deu o pastel, quando o rapaz preparou o pastel, eu paguei, ele foi embora. Aí estava lá, em cima do banco das praças, os 2 coisas de cana e os 2 pastéis na minha mão e 2 no banco. Aí ele, porque você sabe que tá dando. Quer um galinho? Suguei! Caldo de cana e pastel. Eu não acredito em negócio desse, não. Tu comprou esse caldo de cana para quê, pastel? Sabe, aí eu comprei um para mim e 3 para você. Ixi! A gente está
conversando negócio sério, eles continuam conversando sério. Vamos comer, né? Você já está cansado aí, tanto falar bravo assim, esse deve ser ruim. Vá comendo. Não, senta aí, você quer ir em pé, depois senta aí, vamos comer. Eu comi um pastel, tomei metade do suco, candinho. Ele tinha um gole, tomou metade do caldo de cana. Ele só vai ficar mais calmo, né? Comeu 3 pastéis e eu tomando meu. Aí ficou na metade, estava querendo tomar todo. Aí ficou o suco dele, o coral dele acabou, disse, quer mais? E se você? Depois eu vou passar na frente com o outro, toma. Eu peguei meu pedaço de pastel, eu ainda estava na mão, disse, quer também? Eu disse, quer não, vai ficar muito feio. Disse, coma tudo, rapaz, vai todo. Aí depois que ele comeu, eu disse, a gente estava conversando o que mesmo? Ele disse, rapaz, eu estou me sentindo tão envergonhado. Eu disse, mas o quê? Porque comeu pastel. Não, por tudo que aconteceu. Eu disse, vamos fazer uma coisa? Eu disse, vamos, esquece aquilo. Me perdoa, você me perdoa. Você ainda vem me pedir perdão, eu que devo pedir perdão a você. Você chama ele, mas depois falou. Você entendeu? A gente é amigo até hoje. E se eu ler, toda vez que eu converso com ele, e às vezes ele está bravo, uma situação que acontece, eu digo, rapaz, como pastel que é melhor. Você entendeu? Aí com R$2,25, que foi o que deu a conta, na época eu resolvi uma briga. Glória a Deus. Você entendeu? Agora a gente precisa saber. Aí por causa de 3 pastéis, eu ganhei uma amizade que dura até hoje. E o que segurou a amizade na lembrança é o pastel. Aí onde ele chega, ele diz, rapaz, eu tenho a maior vergonha de contar, mas eu tenho o maior prazer de contar. E conta a história do pastel. E crente, viu? Era crente. Virado. Sabe qual é o problema? A gente não é perdoado, não sabe perdoar? Porque não aproveita as oportunidades. Rapaz dizia, antes de tomar uma decisão, pense 10 vezes. Eu nunca tomo decisão na raiva. Porque se eu tomar decisão na raiva, eu vou cometer um absurdo. Mas se eu tomar decisão de cabeça fria, é bem melhor. Seja um crente que não carrega a culpa. E tire a culpa das pessoas. Eu estou com esse negócio na cabeça. Eu não estou em paz ainda, porque eu preciso pregar para o pai da Tânia. E da próxima vez eu vou subir lá, nem que seja na marra para pregar. Ele não vai para o inferno comigo, sabendo que ele está naquela situação e eu posso fazer alguma coisa e não fazer nada. Não, eu vou fazer. Ele vai para o céu. E ele vai receber perdão. E vai ser perdoado. Não carregue culpa, mágoa, tristeza, angústia no seu coração. Seja uma pessoa de coração leve. Leve. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor é tão bom com a gente. Obrigado pela festa de quarta-feira. Pela presença desses irmãos. Pai, mantém, Senhor, nosso coração limpo, leve, solto, sem culpa. Que eu saiba perdoar. Que eu saiba amar. Que eu saiba viver uma vida de cristão. Pai, mova corações, Senhor, de pessoas e que eles sintam o desejo de batismo, Senhor, para que ainda nesse mês de outubro nós possamos estar fazendo isso e ceiando. Pai, nos traz domingo, Senhor, para um culto tremendamente abençoado. Pai, que a gente possa te servir de corpo, alma e espírito. Novamente, Senhor, sabendo viver, perdoando, amando, abraçando, com o coração limpo, leve, purificado. Abençoa, Senhor, aqueles que não puderam vir hoje, que eles possam estar dormindo, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja com você, com a sua casa, com a sua família, em nome de Jesus. Amém.